Muito bom dia para todos e para todas. Os nossos votos cordiais meio de muita paz. A nossa proposta nessa manhã, juntos, claro, à luz do Espiritismo, é meditarmos um pouco mais da nossa utilização do tempo. E a nossa relação com o tempo é uma medida o quanto espiritualizados estamos ou o quanto ainda não temos buscado essa espiritualização nas nossas vidas. Isto é possível renovar essa nossa relação com o tempo. É possível, sobretudo, em tempos modernos, em tempos tão corridos, em que o tempo parece mais um carrasco. É possível termos uma relação harmoniosa com o passar do tempo? Então, esta é a reflexão que nós queremos refletir nessa manhã, sobre este aproveitamento do tempo. Porque o tempo é uma força. O tempo é uma força que ao longo dos milênios e segue ao longo dos séculos motivos de muitas indagações a grandes pensadores e a cada um de nós. Meditarmos sobre esta força, o tempo, está muito vinculado ao próprio Criador. Santo Agostinho, um dos maiores filósofos cristãos, dedicou boa parte dos seus escritos a esse tipo de reflexão em torno do tempo, vinculando este conceito, tempo, eternidade e o Criador. Tentar entender o tempo é tentar entender o próprio Criador. Enquanto o tempo seria uma medida da criatura, a eternidade que está vinculada ao tempo seria uma medida do Criador. No seu livro Confissões, Santo Agostinho dedica a meditar acerca da natureza íntima de Deus, porque de fato para nós é desafiador. Faltam-nos elementos para abarcar, para compreender o que seja essa natureza divina. Tempo, eternidade e o Criador. Por isso, conta-se que certa feita, Santo Agostinho, depois de muito meditar a respeito da natureza divina, decidiu descansar. Não conseguia ir mais além aonde havia chegado. Ele morava em Lipona, na costa norte da África. E vai caminhar ali à beira do mar. Caminhava ele pela praia, quando deslumbra-se na frente uma pequenina criança, que fazia movimentos cíclicos, movimentos constantes. Aquela pequena criança tinha algo em suas mãos. Ia até o mar, pegava algo com suas mãos, levava até a praia e despejava aquilo que tinha pegado no mar. E fazia este processo repetidamente, constante. Quando ele se aproxima da criança, viu que aquela criancinha pegava água no mar e colocava num buraquinho que tinha feito na areia da praia. Então, ele pergunta para a criança: o que você quer fazer? A criança olha para ele
e disse: eu quero pegar tudo aquilo e colocar dentro deste buraquinho. Ele olha novamente para a criança e diz: mas você não vê que isto é impossível? A criancinha então dirige-se para ele e diz: você também não vê que é impossível a grandiosidade de Deus possa caber nos limites estreitos da inteligência humana? Ele toma aquele choque, leva aquele susto. Quando olha, não havia mais nenhuma criança. Era o recado da espiritualidade a dizer: mais paciência, mais humildade. Temos ainda um longo caminho a percorrer para entender minimamente o que seja a natureza de Deus, ou o que seja a chegar a este tempo. Então, para conduzir as nossas reflexões desta manhã, nós trouxemos um texto do benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 42. Emmanuel ali vai pensar o versículo do apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus. Paulo, na sua carta aos Hebreus, no seu sentido espiritual, vai tirar ali o significado dos símbolos daquele povo em busca da terra da promissão. Nada mais era do que uma figura, um símbolo da nossa jornada em busca da evolução. O povo no deserto somos nós, espíritos errantes, ora encarnados, ora desencarnados, em busca da terra da promissão, em nós mesmos, a ser descoberto, aqui dentro. Ora nas tendas, ora no corpo físico, ora fora das tendas, em busca da mesma fidelidade, deixando para trás o Egito, que em hebraico significa limitação, estreiteza. É a história do espírito deixando para trás a limitação, a estreiteza de uma vida materializada. Lembremos, o povo é escravo no Egito, no seu sentido espiritual, escravo das paixões, dos vícios, das ilusões, em busca da terra da promissão, com toda a sua luta. Uma história de uma epopeia divina. Então, Emmanuel pega este versículo de Paulo, que fala sobretudo da história de Moisés, e vai trazer para nós uma reflexão sobre este aproveitamento do tempo. O versículo que Emmanuel pega é Hebreus 11, 25. 11, 25. Dirá Paulo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Falando de Moisés. Moisés escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ficar ali estacionado pelos prazeres, pelas ilusões,
pelo poder, pela autoridade. Antes, escolheu ele as lutas para conduzir aquele povo pelo deserto, inaugurando ali um processo pedagógico, educativo na terra, que depois Jesus iria dar continuidade, e mais tarde o Espiritismo. Como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, as três revelações. As três revelações. Então, Moisés inaugura, dá o fundamento do monoteísmo na terra, a primeira revelação. Mas não foi fácil para ele. Para que arrumar problema? Para que arrumar encrenca com a vida que ele tinha? Ele era filho do faraó, tinha todos os prazeres do mundo material, poder, fama, dinheiro, mas sendo ele um espírito muito adiantado na sua época, ele sabia que todas aquelas facilidades eram por um pouco tempo. Era por um pouco tempo. Enquanto o que ele faria com o povo no deserto, o projeto do qual ele fazia parte, educando consciências para de fato libertá-las, esse processo não duraria por um pouco tempo. E mais adiante, eles iriam compreender a sua posição, como nós estamos compreendendo hoje. Assim é conosco. Jesus permanece conosco, os nossos benfeitores também. Eles sabem que a nossa rebeldia, as nossas ingratidão, as nossas lutas, as nossas dores durarão por um pouco tempo. Por quê? Porque eles pensam, planejam e olham em termos de eternidade. Em termos de eternidade. Então nós fizemos aqui um aparato desse versículo de Paulo. Agora nós vamos entrar no texto de Emmanuel. Então Emmanuel começa dizendo assim: nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo da cintosidade da casa do faraó, a fim de consagrar a libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. Interessante, porque nós vamos aprendendo com Emmanuel para que a gente possa olhar para aquela circunstância, para aquela lição, não mais naquele tempo, não mais naquele contexto. A gente vai redirecionando tudo isso que diz respeito agora à nossa encarnação, à nossa vida, à nossa caminhada. Em palavras mais simples, Emmanuel está dizendo: tudo que acontece com o Espírito encarnado na Terra, inclusive a encarnação inteira, é por este pouco tempo. Por um pouco tempo. Então Emmanuel continua: por um pouco
o administrador dirige os interesses do povo. Por mais que um político, um administrador, um presidente da casa espírita, um trabalhador espírita, fique num cargo 1, 2, 3, 4, 5 mandatos, tudo isso é por um pouco. Tudo isso é por um pouco. Acontece que às vezes nós esquecemos disso. Achamos que isso será para sempre. E apegamos às circunstâncias. E esquecemos de tirar dela algo que ela nos vem nos ensinar. Eu me apego a ela. Eu me apego ao cargo. Eu me apego ao título. Eu me apego ao poder. E esqueço de aplicar com ela algo duradouro. Algo eterno em mim. Em benefício de mim, em benefício dos outros, em benefício da sociedade. Algo duradouro. Algo que realmente vai durar. Porque o cargo, o título, o poder irá passar. É por este pouco tempo. Continua Emmanuel. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. A gente já teve encarnações em posições de autoridade. Todos nós. Temos e teremos encarnações em posições de subalternidade, mas todas elas é por um pouco. Todas elas é por um pouco. Eu fico um pouco lá em cima, segundo os padrões do mundo, depois eu fico um pouco lá embaixo, porque lá também vai me ensinar alguma coisa. Mas, muitas das vezes, eu me apego na posição de cima e me revolto na posição de baixo, sem perceber que ambas passarão. Ambas é por um pouco. O problema é que aquele que se apegou na posição de cima, quando ele perder, ele sofrerá. E aquele que se apegou na posição de subalternidade vai sofrer. Por quê? Porque se revolta, se lamenta, sem perceber que vai passar. É por um pouco. Convidando ali a lição da humildade, da paciência, tudo será por um pouco. Então, se aprendemos a valorizar cada circunstância que nos visita e delas extraímos muito para a eternidade, nós sofreremos. É o que nos diz Emmanuel, porque ele nos diz que este é o espírito sábio, é aquele que sabe valorizar cada circunstância que se visita, para tirar do pouco o muito na eternidade. Sabe tirar do excesso ou da escassez algo duradouro, algo que vai durar. Mais adiante, continua Emmanuel. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro, e por um pouco, o infeliz padece privações. Se este usuário que retém o dinheiro, se ele utilizasse na multiplicação dos bens da coletividade, quando aquele pouco acabasse, ele teria o muito da gratidão, o muito da alegria. E se o infeliz que padece por um pouco
ao invés de lamentar, se revoltar, se colocasse numa posição de humildade, de paciência, disposto a aprender com aquilo que está ensinando, com aquelas privações, estaria rico de experiência, aquilo que é eterno. Basta-nos olhar a vida de Jerônimo Mendonça, conhecido nas lidas espíritas como gigante deitado. Por um pouco esteve ele, artrite reumatoide, numa maca, cego, que tinha que colocar um peso de 30 quilos no seu peito para que ele pudesse respirar. Este homem era levado em todos os lugares, dentro de uma Kombi. Os seus amigos levavam ele nas casas espíritas para ele fazer o estudo, a palestra, colocava a maca dele aqui na frente, dava o microfone para ele e ele começava a falar da alegria, da gratidão. Como que ele conseguia fazer isso? Senão pela compreensão já consolidada na sua alma de que tudo aquilo era por um pouco. Tudo aquilo era por um pouco. Que logo ele estaria na vida maior, mais leve, mais livre, mais solto, com um novo olhar. É o que nos dirá Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, o ponto de vista. Olha o que Kardec vai dizer. Para aquele, pelo pensamento, se projeta na vida eterna, na vida em espírito, tudo que se processa na matéria é por um pouco. Tudo que se processa na matéria é por um pouco. Então, quando eu estou nas facilidades do mundo, eu não me deixo embriagar, não me deixo iludir, achando que não irá passar. Não são minhas, nada aqui é meu, estão comigo. Eu estou Adriano, eu estou no cargo, eu estou pai, mas tudo é por um pouco, a fim de que eu possa, por um pouco mais, me dedicar ao serviço. Então, quando eu estou passando pelas dores, pelas privações, não me deixo desesperar. Porque, pelo ponto de vista da espiritualidade, logo haverá de passar. Tudo é por um pouco. E o Espiritismo vai nos ajudando a ter uma vida mais leve, mais simples, sem apego a essa materialidade que nos tortura. Porque aquele que vive apegado por um pouco, a sua felicidade durará também por um pouco. A sua paz, a sua harmonia durará por um pouco. Tudo que ele tem construído durará por um pouco. É por isso que Jesus, na parábola do semeador, quando ele vem elencar os tipos de solo, então ele vai lá no terceiro solo, o solo com espinheiro.
solo com espinheiro. É interessante a gente pensar nisso. O solo com espinheiro é o quê? É aquele que cultiva na alma espinheiro. Aquele que cultiva na alma espinheiro, portanto, é aquele que vive se ferindo. Que vive se ferindo. Porque cultiva espinheiro no solo da alma. Vai dar em quê? Aflição, sofrimento. E quando Jesus vai explicar o que é o solo com espinheiro, o que ele diz? Está lá no Evangelho. São aqueles que vivem angustiados pelos interesses transitórios. A vida desses é uma vida de espinheiro. É por este um pouco. É o medo constante. É a luta constante em ganhar, empreender o outro, empreender o carro, empreender a fortuna. É uma vida de espinheiro. É o apelo constante. É o que nos diz o budismo na sua segunda grande verdade. Das 4 nobres grandes verdades do budismo, a sua segunda é: qual a raiz do sofrimento? Qual a raiz do sofrimento? O apego. O apego. E aí a gente podia aqui fazer uma ponte com a doutrina espírita. Principalmente agora que estamos passando, né, esses processos no nosso planeta, dessa pandemia, né? Se a gente fizer uma ponte com a doutrina espírita, essa pandemia que está aí, mas antes dela já existiam várias outras. E talvez uma das grandes e maiores pandemias não seja essa. E os Espíritos já nos alertam nisso. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a maior pandemia ou epidemia do planeta? O egoísmo. O egoísmo. Então, o espinheiro é este solo que Jesus falava. O apego. Então, é a alma que vive puramente para a materialidade. O tempo para ela é uma carrasco. É um carrasco. Por quê? Porque rouba a juventude, leva aqueles que são caros, leva os recursos, leva as energias. Eu me recordo aqui do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Olha o que ele diz: quem semeia na carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem semeia apenas na carne, apenas na transitoriedade, vai colher o quê? Desilusão, deteriorização, decepção. Nós não estamos dizendo que não devemos realizar no mundo. Devemos. Todos nós devemos e temos obrigações disso. Mas com a ideia que vamos colher na eternidade. Por isso que ele diz: quem semeia no Espírito, do Espírito colhe na vida eterna. Então, aquele que aproveita um pouco na carne para o muito na eternidade, ele vai colher em Espírito. É o que Jesus diz: quem crê e vive em mim, ainda que morra, viverá.
que vive em mim nunca mais morrerá. Porque aquele que vive em Cristo não está sujeito a este por um pouco. Não está sujeito a ele por um pouco. Porque ele constrói tudo em bases de eternidade. Tudo que ele constrói está alicerçado em bases de eternidade. E aí a gente podia mudar essa frase por uma pergunta. O que a gente constrói em bases de eternidade? Amor, afeto, sabedoria. Isso não destrói. Não há tempo que corrói. Basta-nos olhar o nosso guia e modelo. Basta-nos olhar Jesus. Ele é o que mais amou. Ele é o que mais afeto doou. Ele é o que mais sabedoria multiplicou. Emmanuel continua. Se o homem reparasse a brevidade dos dias que se dispõe na terra, servisse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Se a gente percebesse o quanto isso tudo é breve, o quanto isso tudo é por um pouco. Basta nos refletir para aqueles que já foram, familiares, amigos, por um pouco, fisicamente, ele esteve com a gente. Por um pouco. Mas paramos para pensar o quanto é breve. Quantos lamentos tardios se investíssemos agora em perdoar? Se investíssemos agora em amar? Se investíssemos agora em servir? Quantos arrependimentos, quantas culpas não seriam evitadas se soubéssemos aproveitar o pouco para o muito? Se soubéssemos aproveitar o pouco para o muito. Então, eu finalizo aqui com uma mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Nosso Lar, no seu prefácio. Ele mesmo pôde constatar o quanto ele tinha mal aproveitado este um pouco para o muito. Ele mesmo, dirá ele, uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um triunfo é uma aquisição, um serviço é uma experiência, e uma morte, a morte é o sopro renovador. Eu desejo a todos que possam aproveitar
este pouco para a felicidade no mundo. Muito obrigado.